Bom dia, turma. Boa noite para quem está assistindo à noite também. Pessoal, hoje vamos estudar população indígena no Centro-Oeste, tá? Então está começando mais uma aula de geografia com o tema população indígena. Vamos lá. Começando a nossa leitura, né? Temos um texto, depois temos uma atividade aí com 3 questões para resolvermos. Vamos iniciar a leitura então do texto. População indígena no Centro-Oeste. A região Centro-Oeste do Brasil abriga, atualmente, dezenas de povos indígenas agrupados em centenas de aldeias. De acordo com o IBGE, existem mais de 104 mil indígenas na região. Esses grupos culturalmente distintos vivem em diversas áreas do Centro-Oeste, inclusive em porções demarcadas como reservas indígenas. Alguns grupos indígenas do Centro-Oeste mantiveram relativo isolamento do resto do país até meados do século XX. Entretanto, a construção de Brasília e a expansão das fronteiras agrícolas intensificaram o contato desses grupos com a sociedade não indígena. Para a maior parte dos povos indígenas, esse contato foi prejudicial, pois muitos grupos tiveram sua população reduzida em razão de doenças e conflitos, assim como boa parte da cultura de alguns povos foi extinta e suas terras foram ocupadas por grandes propriedades agrícolas. Diante desse panorama, lideranças indígenas e não indígenas passaram a reivindicar e assegurar os direitos dos povos indígenas. Podemos citar a criação, em 1910, do Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Inspirado nos ideais do Marechal Cândido Rondon, o SPI foi o primeiro órgão implantado pelo governo para cuidar da questão indígena. Posteriormente, em 1967, foi instituída a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão governamental que substituiu o SPI, e que vigora até hoje no Brasil. Além da FUNAI, houve a demarcação de muitas reservas indígenas, como o Parque Indígena do Xingu, PIX, no estado do Mato Grosso. Atividade. Podemos afirmar que o processo de ocupação e povoamento da região Centro-Oeste não foi favorável para os povos indígenas da região? Justifique sua resposta. 2. Após a construção de Brasília, como ficou a situação do contato dos povos indígenas daquela região com povos não indígenas? 3. Que atitudes foram tomadas pelo governo a partir do momento que os indígenas passam a reivindicar os seus direitos? Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, né, de um indígena, uma aldeia indígena no Parque do Xingu, no Mato Grosso, e o texto vai falar para nós, então, sobre a situação do índio no Brasil, né, a partir desde o momento que ele tem o seu processo de extinção iniciado, né, que eles começam a reduzir essa população devido às doenças e aos conflitos, né, esse contato com os humanos, né, e também o texto fala a partir também do momento que o governo federal toma algumas medidas para proteger o índio. Então vamos lá, a questão número 1. Podemos afirmar que o processo de ocupação e povoamento da região Centro-Oeste não foi favorável para os povos indígenas da região? Justifique a sua resposta. Lá no texto você vai identificar, né, que você pode afirmar sim que esse processo de ocupação não foi favorável para os indígenas. E como você vai justificar essa resposta? Bom, porque muitos povos indígenas eles tiveram as suas populações reduzidas, né, ou mesmo extintas, e também tiveram suas terras ocupadas aí por grandes propriedades rurais, né? Esse trecho você encontra lá no texto para justificar a sua resposta. A atividade número 2 pergunta: após a construção de Brasília, como ficou a situação do contato dos povos indígenas daquela região com povos não indígenas? Bom, a construção de Brasília e também a expansão das fronteiras agrícolas, elas vão intensificar, né, esse contato dos grupos indígenas com a sociedade não indígena. Isso vai também contribuir para o aumento de conflitos. A questão número 3 pergunta para você: que atitudes foram tomadas pelo governo a partir do momento que os indígenas
passam a reivindicar os seus direitos. Bom, inicialmente, em primeiro lugar, o governo ele cria lá em 1910 o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, foi o primeiro órgão implantado pelo governo federal para cuidar das questões aí do índio, questão indígena. Depois, em segundo lugar, em 1967, o governo federal ele institui a FUNAI que existe até hoje, e que foi um órgão que substituiu o SPI. A FUNAI teve alguns trabalhos bastante importantes, que foi a demarcação de terras indígenas, como o próprio parque do Xingu, lá na região centro-oeste. Esse parque que é um dos mais importantes do Brasil, e maiores também, na região do Mato Grosso. Então, pessoal, essas são as respostas para as atividades aí, para as 3 atividades. Eu peço que você faça no seu caderno e envie para mim uma fotografia, tá bom? Para eu poder estar validando a sua atividade, tá te dando um ok, E a gente está prosseguindo aí com os nossos estudos. Muito obrigado e até mais.